Eu não podia resolver, eu tinha que trazer de volta para casa e fazer todo um escalonamento de resoluções de coisas. E até, assim, no ponto, falando até de maneira mais ampla, acho que uma das coisas mais difíceis é quando você teve algum superpoder desse, né, algum tipo de autonomia, e você perde. É gozado como é difícil lidar, às vezes, com a perda de alguma coisa, ou perda desse tipo de autonomia, ou de independência. Uma hora que você sentiu o gosto dessa, né? Pô, isso está no meu alcance. Poder resolver. E eu acho que isso, de certa forma, me impactou de tal maneira de achar, poxa, eu não conseguia, né? Na época, com a cabeça da idade, eu não conseguia entender o motivo desse cerceamento de liberdade. Então, isso me fazia, inclusive, me sentir juniorizado, né? Okay. Porque você não tinha essa autonomia para... sou eu que entendo desse negócio. Então, a coisa de voltar para a agência, ela veio também somada dessa decisão de dizer, eu quero iniciativas pequenas, eu quero iniciativas que possam sair do zero, eu quero iniciativas que tenham, enfim, que estejam num modelo de startup ou de microagências. Porque, primeiro, porque tudo é mais ágil, tudo é mais flexível. Segundo, porque você termina usando vários chapéus. Então, quando alguém te pergunta, você é mídia, você é planejamento, cara, aqui eu faço isso. Que legal. Né? Óbvio, às vezes você precisa contratar pessoas para te ajudar a executar alguma parte dessas atividades. Mas o lance é que num universo desse, tudo flui mais rápido. E as coisas também se resolvem de maneira mais rápida. Sabe o que é curioso? Antes da gente começar a gravar, você contou que você gosta de cozinhar, o que eu acho admirável, porque a minha geladeira, se eu tiver uma geladeira só minha, ela vai ter pão preto, queijo branco, peito, é uma coisa, eu sou meio franciscano, achei super legal. Mas isso me faz pensar numa analogia, assim, é como se você tivesse uma cabeça de chefe, que é o cara que vai te preparar, vou te preparar um jantar, em que o vinho harmoniza com não sei do que lá, acho que é como a tua cabeça funciona em termos de planejamento. Isso harmoniza com isso, aí vai ter a sobremesa, vai ter uma sequência, vai ter um tempo e tal. Versus o que eu vejo para quem está trabalhando em agência tal, que é um esquema de buffet por quilo, entendeu? O cara vai lá, pega só isso, pega só aquilo, vai embora Pode ser. A impressão que eu tenho é que eu fiz, acho que ano passado, um tour por várias agências. Eu voltei com uma imagem, assim, com uma visão, com uma fotografia um pouco... Falei, cara, mudou muito essa história, porque estava todo mundo se deixando desmembrar, né? Falei, desculpa, eu só quero mídia programática. Eu só quero social media. Não, de você eu só quero... E em algum momento perdeu-se essa capacidade, que acho que você está conseguindo encontrar numa escala menor, que é poder, cara, eu quero pensar numa experiência completa, eu não quero ser só o cara que faz brigadeiro, entendeu? O cara que faz jujuba no caso do social media. Que a gente, uma agência pequena, ela não pode se dar o luxo de alguém fazer só uma coisa. Né? E o que a gente até hoje fala bastante você quer crescer, você quer abraçar coisas novas. Se você quiser ficar dentro desse quadrado, você vai continuar nessa... Ou seja, tem sempre um risco inerente, mas você tem que assumir um certo risco. Você tem que assumir, você tem que... se você disser não sei, você tem que correr atrás para saber. E eu acho que o que é mais legal do mercado de comunicação é isso, né? Independentemente de digital que seja, mas é a coisa de você abraçar disciplinas diferentes. Óbvio, eu tenho um pé muito forte no planejamento, eu tenho um pé muito forte na arquitetura. As duas coisas estão muito juntas. Fui gerente de projetos, então eu sei como é a metodologia, eu sei como funciona, eu sei da história podemos mudar isso aqui no escopo? É uma besteirinha. Não é uma besteirinha. Não, então, encrenca, né? Essas coisas me dão uma base hoje para fazer essa linha de frente com o cliente e essa linha, né, de bastidor com equipe, com agência. Acho que toda vez que a gente se encontrou, a gente estava se encontrando regularmente, tomando café por aí, almoçando e tal, que para mim era sempre assim, refrescava um pouco a visão, porque eu acho que eu estava com a visão muito bitolada nesse mercado, que é meio mensagem, próximas, e, né, os grandes eventos, a Cannes, né?
com as grandes contas. E aí você estava me trazendo justamente esse outro universo paralelo que é assim, cara, dá para trabalhar de outra maneira. Isso para mim é uma descoberta. O mercado, a quantidade de marca, a quantidade de cliente, a quantidade de iniciativas e outras que existem não só em São Paulo, mas como nessa não só na Vila periferia, Olímpia, né? Não só na Vila Olímpia. É muito amplo e tem muitas marcas que as agências não estão brigando por ela. Não, eu te contei essa anedota agora de uma amiga minha que também tem uma empresa, puxa, de porte médio grande, respeitável e tal, que na hora que a conversa foi mais ou menos essa, falou, cara, eu preciso de alguém que me atenda, eu não encontro alguém que me atenda do jeito que eu quero, porque ou o cara me empurra a solução que para ele é boa, né? Sei lá, o cara ganha dinheiro com mídia, ele vai empurrar mídia. Ou então o cara não entende nada de mobile, então ele vai fugir de mobile. Eu não encontro alguém que abrace as necessidades que eu tenho. Eu falei, ok, né? E isso é tão recorrente, você vê que tem tanta gente, tanta empresa meio órfã, porque né, quando vai para o mercado, ou os caras, eles não perguntam qual é o problema, eles vendem uma solução, né? Ou então batem a carteira descaradamente, o mundo está acabando. Tem bastante. Agora me conta uma coisa que é curiosa, assim, você está conseguindo construir assim, acho que uma arquitetura de informação, né? Um sitemap na sua cabeça, que eu acho admirável de como são as coisas da maneira correta. Né? Como as coisas deveriam ser, como faz sentido para você. Acho que isso é uma coisa legal, as coisas têm que fazer sentido para você. Né? E aí eu volto para a bendita questão do Guia dos Perplexos. O que hoje, porque cara, o mercado muda sem parar, certo? Não só o mercado, a sociedade, etc. O que hoje, de alguma maneira, você fala, cara, eu não sei muito bem como é que eu encaixo isso, entendeu? Aonde que ou como é que eu... tem alguma coisa nos tempos de agora, seja por tecnologia, seja por política, seja qualquer comportamento, o que for, que te tira um pouco fora que te perturba? Tem, eu acho que é a história da concorrência. Como assim? Você hoje tem um mercado, hoje eu estou na Arabella, né? Tá. Mas antes eu vivi o universo do Below the Line, não como Below the Line, mas como alguém que estava liderando uma agência digital dentro do universo do Below the Line. Tá. E esse é um mercado que eu fiquei apavorado com as práticas de concorrência, porque você, por exemplo, para um evento, você recebe um calhamaço de um Excel, que é um preciário, Tá. e você tem que pôr preço em tudo, né? Desde uma caneta Bic até o ar-condicionado que vai alimentar Até a mocinha bonita. a prancha, ou enfim, a arena de 2.000 metros quadrados. Tá. E aquilo dali, uma vez que é precificado e que, óbvio, ele não vai logo para o aceite, mas uma vez que ele é oficializado, ele vira um padrão. Né? Você entregava projetos prontos, projetos de eventos assim, completamente redondos para submeter para aprovação, para uma concorrência que às vezes participavam 12 agências. Suplício. Eu vi casos de clientes que na RFP a premissa era: você vai participar, nós vamos selecionar das 12 as 6 melhores ideias, vocês vão reprecificar, e dessas 6 melhores ideias nós vamos selecionar e pensar as melhores de cada uma para um projeto só, e ganha quem tiver o melhor preço. Cara, socorro. Eu vi concorrências que o briefing começava com FII ele dizia, olha, nosso FII é de 40 mil. E a agência que ganhou porque precificou em 6 mil reais. Uau. Então, eu vejo, assim, hoje existe concorrência em todos, no ATL tem, no digital tem, mas no BTL a forma é brutal. Que canibaliza o próprio mercado é assustador, né? O Santander fez recentemente uma metodologia muito bacana. Que interessante. A Paula Nader, que hoje é diretora de marketing lá,
ela propôs um outro modelo de concorrência para selecionar as agências, onde ela partiu dos cases das agências. Porque uma vez a gente se encontrou e ela disse, eu não acredito nesse modelo que hoje está presente, porque é um modelo em que as agências entram no bid, entram na concorrência, elas vão destacar uma equipe que não é a equipe do dia a dia. Elas vão trabalhar em cima de um briefing que o cliente vai passar, mas que não é um briefing real. A solução vai vir para aquele briefing que não tem nada a ver com o dia a dia. Faz sentido. No fundo, é um teatro que se arma. Uma pantomima, né? E que não eu acho que não é racional para a agência. Para o cliente, não acho que seja positivo, uma vez que está todo mundo trabalhando em cima de uma coisa fictícia. Olha que interessante. Então, eu acho que se tem alguma coisa do nosso mercado que me tira do sério, não é tecnologia, não é gestão, não é mão de obra, são as práticas comerciais. Olha que interessante. Porque... Olha, essa eu não esperava, não estava no meu radar. Às vezes a estrutura de uma agência existe, às vezes um terço, quer dizer, dependendo do tamanho da agência, pode ser metade, pode ser um terço, pode ser um quinto, mas está dedicado a participar em concorrência. E quem remunera isso? Putz, que loucura! Eu não tinha ideia. Eu lembro acho que eu não tive uma experiência dessa, nunca trabalhei com um escopo tão amplo, mas mesmo no tempo do, sei lá, do digital, que o digital era mais projeto que qualquer outra coisa, eu lembro da gente ter participado de concorrências, como a agência Clique, como o Anderman, seja o que for, e tinha alguns players de mercado que eram notórios por chutar um hora homem que, nem em Bangladesh. E o cara levava todas. E aí, obviamente, o cliente vai ser mal atendido, mas até aí... Então, eu acho que isso causou, assim, a quantidade hoje de clientes que nos últimos, sei lá, 4, 5 anos eu encontrei, que ficaram na mão por causa de um freela, que ficaram na mão por causa de uma agência pequena. E sempre a história do preço. A gente inventou essa história do hora homem e só ferrou a nossa vida. Porque como é que você, assim, existe um lado do trabalho que obviamente ele é super tangível. Mas existe um outro lado do trabalho que ele é intangível. A solução, a ideia, a proposta, o que você está propondo ali. Se você foge dessa área da mídia performance, dessa área do ROI, se você estiver falando de outros tipos e projetos, às vezes você inventa um software que, se eu fosse ser proprietário daquilo dali para aquele projeto, eu ganharia muito mais dinheiro vendendo em escala do que eu estou ganhando para desenvolver especificamente para um briefing, para fazendo uma analogia, voltando para o mundo da moda, você ser um alfaiate, você está perdendo para a Zara, né? Que tem mão de obra duvidosa em algum lugar. O que eu tenho visto, eu tenho convivido um pouco com startups e tal, e aí você percebe uma coisa um pouco parecida. O cara não tem muita grana, ele não tem um desenvolvedor, ou seja, qualquer profissional, um arquiteto de informação. Aí ele fala, preciso de um arquiteto de informação. Aí ele vai procurar aqui no mercado. Como algumas disciplinas hoje estão muito infladas, muito valorizadas, tipo o cara de UX é uma disciplina que deu uma inchada. O cara de BI é outro cara que está lá em cima, desenvolvedor também. Então. Aí o cara fala, então, olha, para fazer isso daqui eu vou querer 15 mil reais. 15 por quê? Aí você sabe que o cara vai fazer aquilo de madrugada, que quando ele vai arrumar uma namorada nova ele vai atrasar. 15 mil reais. Aí o cara dá uma sondada e acha uma plataforma daquelas que você contrata um cara, eu vi isso ao vivo, do Paquistão, que vai fazer a mesma coisa por $500. Aí você fala, 16 mil reais, $500, você vai para o Paquistão. Aí você fala, primeiro, horas de fuso, horário. Segundo, comprometimento. Terceiro, barreiras de língua. Aí você fala, desculpa, qual é o argumento que bate 16 mil versus $500? E é lógico, aí pega os $500 e obviamente também não vai dar muito certo a história, vai dar uma confusão e você perde tempo e recurso. Né? Mas mesmo nessas histórias de mídia programática também, que isso é um universo que eu ainda estou assim, tateando no Braille, cara, se tudo virar linha de Excel, né? Cadê os intangíveis? Né? Como é que o Excel mede o intangível? Se no final for só a porra do preço...